Finalmente esse dia chegou. Nós vamos fazer biscoitos juntos. A gente vai preparar gingerbread. Eu faço eles para todas as ocasiões do ano na bolo de mesa e vou fazer eles para o Halloween agora aqui com vocês. Vou ensinar a massa perfeita do gingerbread e o glacê real, a decoração dele. Aqui com vocês eu vou fazer biscoitinhos mais rapidinhos. Ó, a gente vai preparar caveirinha, sapatinho, fantasminha, enfim, abóbora, formatos mais simples e fáceis para a gente começar o nosso trabalho. E você aprendendo a fazer o glacê, principalmente essa decoração, no ponto certo, o resto vai ser só prática e diversão, você vai ver. O primeiro passo é fazer a massa. A massa que eu preparo é a gingerbread, é o biscoito de gengibre. Ele vai outras especiarias também, mas o sabor dominante é de gengibre. E ele é assim, um pouquinho mais fofinho. Tem um biscoito muito parecido, muita gente confunde, até porque ele também é decorado, que é o speculatus ou speculoos. O speculatus, normalmente a gente faz ele, abre ele bem fininho, ele é um papel e ele fica crocante. Ele também pode ser decorado, também é muito comumente feito no Natal, e ele tem a mesma origem na Idade Média, na Europa. Mas eles foram para ramos diferentes, né? Então, o speculatus, ele tem também açúcar mascavo e melado de cana na composição. Essa é a principal característica. Então, ele vai ter esse gosto mais de caramelo, sabe? Quando ele assa, a gente sente o gosto do melado de cana. Ele também tem especiarias, um pouquinho de gengibre, cravo principalmente, canela, mas não é o gengibre que predomina. Na nossa receita, o gengibre vai o dobro da quantidade das outras especiarias, tornando o ingrediente que mais ressalta no sabor. Essas são as principais diferenças. A gente vai fazer o gingerbread. Eu acho que ele fica bonitinho, ele fica altinho. Eu gosto do... Ó, ele fica uma alturinha boa e ele fica assim, um pãozinho, sabe? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se... Ele é um biscoito, mas ele fica um pãozinho. Então, é isso que a gente vai preparar juntos agora. Para a massa, a gente vai utilizar uma receita, a minha receita, ela é bem simples. Na loja eu faço em grande quantidade. Então eu deixo a mistura de especiarias toda pronta e eu pego colheradas dela para fazer a receita. Mas a receita basicamente é simples. A gente vai precisar de 200 gramas de manteiga, pode ser até outra gordura, mas o ideal é que seja manteiga. Se você precisar fazer sem lactose, eu já testei e dá certo, com óleo de coco. O óleo de coco também, temperatura ambiente, fica assim, durinho, né? Aquele de vidro que endurece, aquele óleo de coco você pode usar também. Que é o único ingrediente que dá lactose nesta receita, então pode utilizar para fazer sem lactose. Além de 200 gramas de manteiga, a gente vai utilizar 150 gramas de açúcar mascavo. Tem que peneirar o açúcar mascavo, ele vem com bastante cristal e aí ele dá na boca uma sensação de que tem areia na receita. Na loja, eu já peneiro todo o açúcar mascavo que eu vou usar. Então, assim, eu tenho eles nos potes para não ficar toda hora abrindo um saquinho. Então, todos os saquinhos que eu abri naquele dia, naquela semana, eles são peneirados, o pote já é guardado só com ele já peneirado. Então, eu não uso nem nos bolos, nem nos biscoitos o açúcar mascavo direto, porque ele tem cristalzinhos e incomoda. Parece que você está mastigando areia, é bem desagradável. Parece que caiu areia dentro do biscoito, sabe? Não rola. Tem que peneirar. E eu peneiro as especiarias também. A gente vai utilizar 180 gramas de melado de cana. É o mel de engenho que a gente tem no Nordeste. O melado também, só melado. É a garapa fervida, né? É um melado mesmo. A gente vai utilizar 3 ovos e essa massa faz 850 gramas de farinha, não é exatamente 1 quilo. Ela tem que ficar macia, eu vou mostrar o ponto para vocês. Às vezes não vai também exatamente as 800, sobra um pouquinho, sabe? Ou precisa uma colher a mais. Depende um pouco do tamanho dos ovos. Apesar de que eu já comentei com vocês, os nossos ovos são grandes, eles pesam em média 50 gramas cada um, 55 gramas. Então não foge muito dessa quantidade. De especiarias, o que nós vamos usar? O cravo e a pimenta da Jamaica são 5 gramas de cada um. É uma colherinha de chá cheia. A canela e o gengibre são 10 gramas de cada um. A canela ainda que é mais volumosa, fica parecendo mais ainda, né? Então ele fica, apesar de muita canela, não é o que predomina o sabor do gengibre, que é muito forte. Ele chega a arder, dá aquela refrescância na boca. É legal você comprar essas especiarias no momento de usar, tipo no mês que você vai usar. Porque não é legal guardar por 6 meses, mesmo que ela esteja dentro da validade, porque ela perde um pouco o aroma,
né? Ela perde os aromas depois de guardada. Além disso, a gente vai usar uma pitada de sal, 5 gramas de sal, 15 gramas de bicarbonato de sódio, ou fermento químico, de bolo mesmo, pó royal, ou fermento químico ou bicarbonato. Gente, eu prefiro fazer com bicarbonato. Com o fermento, o nosso biscoito dá uma leve estufada quando ele vai para o forno. Mas eu não gosto, porque quando a gente decora, quando ele está torto, quando ele não está bem retinho em cima, é mais difícil de fazer a decoração. Então é bonito ele fazendo assim no forno, mas não fica tão legal para decorar. É melhor quando ele não cresce, ele não estufa tanto. E quem vai te dar essa coisa dele dar uma enxadinha, mas ele não ficar muito balão, é o bicarbonato de sódio. Ele também é um agente fermentativo, ele é substituto do fermento para a massa do biscoito. Ele não vai dar a mesma ação de crescimento que o fermento químico dá. Então num bolo ele não é bom, porque ele não vai crescer tanto. E ele também depende de alguns produtos que dão acidez na massa, né, para ele reagir. No geral, ele substitui principalmente para biscoitos, então a gente vai usar bicarbonato, ok? Então é isso, são esses os ingredientes da receita e a gente já vai começar com o preparo dela. Eu vou colocar esses 4 primeiros aqui para bater junto já com as especiarias. Bora lá! Todos os 4 primeiros ingredientes estão aqui e a manteiga ela já tá assim, meio molenga, ó, em textura de pomada, porque eu separei e deixei aqui em temperatura ambiente até a gente começar a fazer esse vídeo aqui para vocês. Olha só, gente, eu pego aqui a farinha da própria receita, já tem 850 gramas pesada aqui. O que sobrou, aliás, de farinha, tá aqui no pacotinho, ó, foi isso aqui que sobrou de farinha. E ele tá aqui pra gente poder polvilhar a bancada ou corrigir caso a massa fique um pouquinho mole. Então aqui eu já tenho só os 850. Vou colocar assim umas 2 colheres de sopa da farinha e aí eu vou colocar as especiarias todas da receita. O cravo, a pimenta da Jamaica, a canela e o gengibre, o sal e o bicarbonato. Vai tudo, só vai ficar faltando o resto do trigo. E aí a gente vai peneirar. Isso é importante, gente, porque algumas especiarias, principalmente eu tenho visto o cravo, ele tem vindo com muita madeirinha, muito pedacinho de madeirinha. E isso faz com que... Dessa vez eles estavam limpíssimos, ó, bem pouquinho sujo. Mas às vezes ele tá muito sujo e fica muita madeirinha. E isso também, a gente já teve ano de eu comer os biscoitos e ele tá parecendo que tem uma fibra dentro, sabe? Daí até eu descobri que era o cravo. Então, para isso não acontecer mais, hoje em dia eu prefiro peneirar. Depois que eu misturei, eu vou fazer aqui, ó, com a espátula. Além de impedir com que isso aqui voe de novo, como a manteiga já está empomada, isso aqui vai ficar uma pastinha, misturadinha. Certo? Belezinha? E tá pronto. Agora a gente vai colocar metade da farinha da receita e vai ligar a batedeira. Eu procuro colocar toda a farinha na batedeira, por nenhum grande motivo, é só por conta da gente não se cansar demais e não fazer isso com a mão, até porque eu faço essa receita vai dar por volta de 200 biscoitinhos. Eu faço essa receita de 3 dela por tarde na minha loja para vender no Natal, de tanto que a gente vende. Então assim, é muito, e aí cansa fazer na mão, mas você pode amassar na mão se preferir. Pelo menos, ó, metade da farinha da receita, coloque agora e liga a batedeira. Deixa ela dar aquela enxugada na massa e aí você pode vir com o restante da farinha na mesa. Eu vou tentar fazer tudo lá para não gastar braço, é só isso. Vamos bater. Pra gente bater, a gente vai usar a raquete, tá? Que é esse batedor aqui, que é o ideal para massas que não precisam ser alhadas, só tem que ser batidas. Vamos ligar bem fraquinho. Olha que perfeito, a velocidade baixa dela é baixa. Importante, a gente tá batendo aqui 3 segundos, 4, né? E eu parei. Incorporou a farinha, já vou pôr o restante. Tem uma coisa muito importante, a gente não pode sovar demais essa massa. E na batedeira é muito fácil da gente perder o ponto, da gente ficar distraída e deixar bater demais. E aí ela vai ficar borrachuda, elástica e fica horrível de abrir. E quando a pessoa for comer, fica um biscoito extremamente duro. Então a gente não pode desenvolver muito glúten, o mínimo possível. Então o tempo máximo de bater aqui é 1 minuto na batedeira, o máximo. E 3 ou 4 minutos de sova. Tem nada a ver com o pão, que seria 10, 15 minutos de batedeira ou 40 sovando na mão. É o oposto, tá? É o mínimo necessário para se misturar os ingredientes, ok?
Ainda ficou uns, sei lá, 150, 200 gramas aqui pra gente ver se precisa. Agora eu vou pegar na massa no final disso aqui. Mais 10 segundos batendo e a gente já tem a massa aqui, ó. Ela tá desgrudando da mão, olha que ótima. Tá vendo? Ela não cola mais na mão, mas ela tá muito macia, ela tá molenga. Eu ainda vou colocar o restante da farinha da receita. Foi toda a farinha da receita, como vocês viram. Então a primeira metade eu só misturei. E eu pus quase toda a farinha depois, logo em seguida. E aí, gente, aí sim, eu bati mais uns 10, 15 segundos até misturar essa segunda metade da farinha. E aí você pega na massa, pega ela na mão e sente ela. Essa aqui tá perfeita, ó. Ela não gruda na mão e ela tem firmeza, ó. Posso apertar o quanto eu quiser, ela não gruda em nada, ó. Do jeito que eu quiser apertar. Ela tá ótima, tá perfeita. Não tem nada de farinha solta aqui dentro. A massa tá maravilhosa. E aí tá pronta pra gente utilizar. Então eu não vou precisar usar essa farinha aqui. E eu prefiro, ao invés de ficar enfarinhando a bancada e abrindo ela com farinha, isso vai adicionar mais farinha na massa, deixá-la mais elástica. E também depois os biscoitos, depois de assado, aquela farinha não some. E eles ficam tudo cheio de farinha, sujeira, tipo branco de farinha. Vai ficar mais bonito se a gente não usar. Então eu vou abrir entre plásticos. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Vamos lá. Toda a bagunça aqui na frente, tá bom para começar, né? É o melhor jeito. Olha só. A gente vai preparar as assadeiras antes de começar a abrir, porque a hora que eu abrir, eu já tenho que estar com a assadeira pronta para assar. Você pode assar em folhas de silicone, não tem problema nenhum de qualquer silicone. Ou você pode assar em cima do papel manteiga. Eu tô usando esse produto aqui, que eu já mostrei em outro vídeo para vocês, da Uida, eu acho que é Uida que se fala. É o Assalight. Ele não é papel manteiga, tá escrito Assalight, tá vendo? Tá escrito papel amanteigado, nem tá amanteigado, gente, é anti-aderente multiuso. Então ele não é papel manteiga. Esse aqui você consegue usar várias e várias vezes. Você assa uma remessa, tira os biscoitos, eles não grudam e nem mancham o papel. Aí você usa de novo, e de novo, e de novo. Então ele rende muitíssimo, sabe? E nada gruda nele, ele é muito bom de trabalhar. E ele vai ser especialmente bom se a gente quiser fazer decoração de glacê direto no papel, que também dá pra fazer. Então ele funciona muito bem. E é com ele que eu preparei as nossas assadeiras agora. Metade da massa tá aqui, a outra metade tá na geladeira. E eu cobri a da geladeira com um plastiquinho pra ela não ressecar. Pode ser um filme plástico também. Mas ela é melhor de trabalhar em temperatura ambiente, tá? Eu prefiro. Pelo menos essa textura que eu deixei a massa. Para abrir, então, eu comprei, sabe esses plásticos grossos que são para fazer forro de mesa? Eu comprei ele, transparente. Eu já tinha passado um álcool, acho que encostou foi na massa mesmo. E eu cortei ele quadrado assim, ó. É legal quando a gente não amassa ele tanto. Esse aqui tá guardado faz um tempinho. Porque essas marcas do amassamento vão aparecer no biscoito. Então eu não vou poder usar a parte que tiver muito amassada. Então é aqui, entre plásticos, que a gente vai abrir. O rolo. Gente, pode ser rolo de massa comum, pode ser... Quando não tem rolo, às vezes eu esqueço, eu vou fazer em casa com as crianças, é Natal, sabe aquelas histórias? Ou eu tô num lugar que eu não tenho rolo, eu posso fazer até com garrafa de vinho, não tem problema. Sabe garrafa que a gente jogou fora de qualquer coisa? Qualquer garrafa de vidro? Pega do lixo, lava ela. Eu lavo até por dentro e por fora e passo álcool até por dentro, para não ter risco de cair nenhuma sujeira de dentro da massa, né? Mas a gente vai usar só a parte de fora. E você vai abrir com a garrafa de vidro, tranquilamente. Eu já vi até pizzaiolo que trabalhou a vida toda com a mesma garrafa de vinho para abrir massas. Acostumou só com aquilo e só usava aquilo. Então não tem problema com o que você vai abrir. Mas, se você quiser fazer um investimento nisso, esse rolinho aqui é barato, comprei no Mercado Livre e ele funciona super bem. Ele tem as alturas, tá vendo? Você determina e ele tem escrito nele, quer ver? Você determina qual altura você vai querer usar. Esse aqui, ó, 10 milímetros é 1 centímetro. Quer dizer que, ó, a massa vai ficar aqui, ó, com 1 centímetro. Essa parte aqui tá dentro do rolo, então não é todo esse pedaço, né, gente? É mais ou menos daqui pra cima. Então aqui, ó, é 1 centímetro. Aqui é 0,6, né? 6 milímetros. Aqui é 0,3, 0,2 e 0,1. Quer dizer que se eu quiser uma massa de cada uma dessas espessuras, então, para que depende do que você vai usar,
você vai fazer cada uma delas. A gente vai trabalhar com a massa de 6 milímetros, é o melhor tamanho, é um pouco mais de meio centímetro. Vai dar um biscoitão fofinho assim, sabe? Vai ficar quase com 1 centímetro de altura, fica bem bonito. Eu não gosto dele no 3 milímetros, acho que ele fica baixo demais. Então, ó, a gente pode pôr todos de volta se a gente quiser, mas eles não vão alcançar o tamanho. E esse aqui é o tamanho que a gente realmente vai querer, ó. Então essa questão de voltar com eles aqui, gente, é só para guardar aqui mesmo. Mas ó, esse é o tamanho que o biscoito vai ficar muito bom, né? Então funciona super bem. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de nivelar, para massas pequenas, onde a gente vai abrir do tamanho disso daqui, dá super certo. Quando você está fazendo coisas maiores, aí não dá, né? Você tem que ter prática. Para esse tipo de coisa, agora dá super certo. Mas se você estiver abrindo uma massa enorme, para fazer massa filo, ou para fazer pizza, ou para fazer massa folhada, já não dá. Você precisa saber nivelar na mão. Você precisa ter a noção do nivelamento. Então eu acho importante praticar. Tô falando para você que quer ser profissional, viu? É claro. Claro que todo mundo pode praticar, mas é que para algumas pessoas é uma questão de precisa saber. Quando a gente abre, é muito importante, vou dar uma dica já agora para vocês. A intenção do nosso movimento com o rolo tem que ser sempre para baixo. E aí você vai deslizando o rolo sem fazer muita força e a massa vai se estendendo. A gente nunca tem que fazer o movimento no sentido de empurrar a massa, porque é isso aqui que acontece, ó. Se eu empurrar essa massa para baixo, ela se expande, mas ela não rachou. Agora, se eu fizer assim com ela, ela rachou. É exatamente isso que vai acontecer com o rolo. Coloca a massa aqui, ó. Você não vai empurrar a massa, fazer assim, nem empurrar para um lado só. A sua pressão é para baixo e o rolo gira. A intenção da sua força é para baixo e o rolo gira. Aqui, como eu tenho nivelador, eu posso fazer isso aqui se eu quiser, porque ele não vai passar dessa altura. Porque é esse aqui que é o nível da minha massa. Mas quando você está com um rolo comum, aí você pode passar. Estamos prontinhos agora para usar. E aí a gente vai cortar. Para cortar, você pode escolher formatos. Gente, tem biscoitos lindos que a gente faz só com, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem algum. Aqui tem bolinhas. Mas tem algum vidro desse? Aqui, ó. Aqui é uma carinha de um monstrinho, um vampirinho, num biscoito quadrado. Aparece muito esse biscoito quadrado com a carinha também, aquele verde, é o Frankenstein. Então, assim, dá para fazer vários bichinhos e várias coisas dentro de cortes redondos ou quadrados. Você não precisa necessariamente ter o formato da coisa para poder ficar bonito, ok? Mas, se você mora num lugar que tem acesso ou você costuma comprar pela internet, aí você pode comprar os cortadores do formato que você quiser. Caso você não tenha como comprar ou não tenha acesso, você pode também cortar na mão. Você pode fazer o desenho num papel e cortar, mas claro que isso é muito mais trabalhoso. Para uma produção em série não vale muito a pena. Então vale mais a pena você investir no cortador, até porque cada um desses vai custar uns 3, 4 reais. Tá? Os melhores, que eu mais gosto, são os de metal mesmo. Eu não gosto muito desses que são plásticos. Esse aqui eu já comprei de uma qualidade que ele se desmancha em fios, né? Porque, como a gente estava observando, ele é feito numa impressora 3D, então ele é feito fio por fio e depois ele estava até desmanchando, já aconteceu isso comigo. Esses aqui são até interessantes, que eles têm a marca do desenho. Quando você precisa ter uma referência para o desenho, ele ajuda muito. Mas assim, normalmente não precisa, a gente vai confeitar por cima disso. Então, normalmente a gente não usa. Então, basta ele ser assim. E aí, eu vou cortar esses formatos aqui com você. Olha que fácil. A gente vai apertar e cortar. A dica é você dar uma leve, ó, não precisa mexer muito, uma leve. E aí, com esse plástico, olha que bacana. A gente pode virar. Você vai apertar com o seu dedo, não com a unha, com o dedo assim, e tirou. Veja que acabamento liso que esse abertura dentro do plástico dá. Então o plástico ajuda muito na qualidade dos seus biscoitos, principalmente quando a gente faz biscoitos onde a massa vai aparecer. Às vezes a gente não cobre o biscoito, a gente quer que o fundo apareça. Aí é mais importante ainda que ele seja bem feitinho. Ó, vou dar uma sacudidinha aqui, vou vir com mais cuidado, vou primeiro tirar o plástico. Aqui eu tentei puxar, ó, rasguei, tá vendo? Fazer assim, como eu comentei, ajuda muito. Que é a gente parar, cortar e virar, ó. Soltar ele aqui primeiro e depois soltar ele aqui.
tem que dar uma distância, tá? De pelo menos 1 centímetro entre cada biscoito, porque ele vai dar sim uma leve expandida. E aí agora você vai cortar os formatos que você quiser. Eu vou fazer aqui com vocês hoje, nessa decoração, o fantasminha, o Boo, eu vou fazer a abóbora, o chapéu, a bota, e a gente vai fazer só uma teia de aranha para vocês verem, tá joia? Então, vou cortar todos eles aqui. Pessoal, a gente estava comentando que o corte, quando o cortador é plástico, nunca é tão preciso, fica umas rebarbinhas, tá vendo? E às vezes fica muita rebarbinha, e a gente tem que tirar, olha que trabalho que dá, bater, tirar toda a rebarbinha, porque na hora de assar o biscoito vai ficar com a rebarbinha. Faz diferença no acabamento do biscoito. Então, realmente, o metal vale bem mais a pena. Esse aqui, ele é pior ainda, porque, ó, ele tem a altura do próprio... Esse aqui é ainda vazado, né? Esse aqui não. Ele só vai até essa altura, certo? Desta beirada até esta. Então, eu não consigo fazer... Se a massa tá muito grossa, como aqui, ó, eu não consigo chegar lá no fundo. Eu não consigo terminar de cortar a minha abóbora. Então esses cortadores, ó, não cortou tudo, ficou preso. Esses cortadores limitam demais, mas eu não tinha uma abóbora desse tamanho para usar, então eu tô usando essa. Eu acho que não é prático. E aí eu achei essa abóbora muito quadrada. Aí sim dá para fazer um truque, isso você pode fazer com qualquer um. Olha só, achei o sapato da bruxa muito reto, eu quero ele todo diferente, todo torto, todo... Porque afinal é Halloween. Então você pode entortar, ó, vou entortar a pontinha dele. Do jeito que você deixar o seu biscoito, ele vai ficar, tá? Então, do jeito que você pôr para assar, ele vai ficar. A minha abóbora aqui, que era super retinha, ó, eu vou pegar ela aqui e vou dar um truque, ó. Eu vou dar uma arredondada nela e ela vai ficar muito mais bonitinha, com carinha de abóbora, agora, do que era assim. Então, a gente consegue dar uma ajeitadinha. Tudo que você fizer com o seu biscoito aqui, ele não vai deformar no forno, ele vai dar uma estufada, mas ele não vai deformar, ele vai ficar exatamente do jeitinho que a gente fez aqui. Eu comentei que eu vou fazer uma teia de aranha só, que meu objetivo não é fazer 1000 aqui com vocês, é mostrar alguns, certo? Inclusive eu tenho os biscoitos secos em várias etapas para poder mostrar todas as etapas para você. Mas eu tô fazendo uma teia, que é maior. Essa teia aqui é maior que os outros, não é? Isso não é bom. Quando você faz em grande quantidade, não é bom assar junto. Quando você faz em grande quantidade, o ideal é todos os do mesmo tamanho numa assadeira, todos os grandões na outra assadeira, porque aqueles menorzinhos ou que são muito fininhos, eles vão queimar, vão assar mais rápido, você vai precisar tirar antes do forno. E aqueles enormes vão demorar mais para assar. Isso vale para qualquer coisa que a gente está assando, né? Bolinhos de qualquer coisa, tamanhos menores vão assar mais rápido. Então, quando você põe tudo na mesma assadeira, depois você passa aperto com isso. Então, só te lembrando, se você puder, você vai fazer vários, ó. Aqui você já pode pegar outra assadeira e outra assadeira. Se você não tem a assadeira, faz aqui, ó. Faz um papel manteiga e vai fazendo vários papéis. Aí depois você vai precisar pôr na assadeira. Aí você pega a assadeira e põe aqui pra dentro, ó. Ninguém morreu e dá pra assar. Tá bom? Então, mesmo tendo uma assadeira só, você consegue deixar várias remessas. O legal na operação, dica da operação, é você fazer toda a massa de uma vez só. Então, abre todos os biscoitos, daí você vai ligar o forno, vai pôr ele para aquecer e aí você vai começar a assar, beleza? Vamos começar com o forno agora. Hoje a gente vai usar um forno de fogão convencional, fogão comum. Ele tem o mostrador dele na temperatura mais baixa, 170. Eu já sei que ele é um forno que é alto, tipo, quando eu ponho baixo ele já fica alto demais. Então esse biscoito pode assar até 180 graus, mas não muito mais que isso. Ele vai ficar de 12 a 15 minutos no forno, gente. Ele não vai quase dourar, eu vou mostrar pra vocês. Quando ele doura, e eu passei alguns do forno mais cedo, quando ele doura e assa demais, ele fica meio queimadinho. Eu vou mostrar isso agora pra vocês. Então eu aqueci o forno, eu já tinha falado pra vocês não pré-aquecer forno quando for bolo, por conta do crescimento da massa, da fermentação e etc. Biscoito não tem tanto problema. O que precisa é o forno não estar muito alto. Então eu vou colocar essa remessa. Nossa, eu não sei se o meu forno vai ficar 12 ou 15 minutos. Vamos pôr um timer de 10. Põe um timer de 10, daí com 10 você olha. Nossa, peguei no biscoito, ele ainda tá mole, eu vou precisar de mais 2 minutos. E a gente vai fazer isso junto. Eu vou mostrar isso agora para vocês, tá bom?
Ela ainda não tá pronta, mas ela já estufou. Ó, a gente põe o dedo, ela afunda, tá vendo? Não está pronta. Mais um pouquinho. A decoração que a gente usa, esse açúcar aqui que a gente usa, que fica duro assim, ó, que a gente colore com corante, mas ele fica assim duro, ó. Duro mesmo, ó. É duro? Então você pode deixar ele embalado e tal. Não sei porque eu fiz isso. Agora não posso falar. Eu queria dizer que apesar de duro, ele dá pra comer. Péssima ideia. Eu quis comer, mas não deu certo, só pra mostrar pra vocês que apesar de durinho, ele é macio pra comer. E o biscoito tava super crocante, que ele tá super fresquinho, foi feito ontem. Então assim, tá muito fresquinho. Mas, pra gente trabalhar, existe como fazer o glacê real e existe o glacê real pronto. Eu gosto muito do glacê real pronto. Ele é mais durinho, deixa o seu glacê mais firme. Então, quando você faz umas caixas bonitas, que você trabalhou um monte na decoração, se o seu biscoito encosta um no outro, ele não estraga, não se desmancha. Por isso que é legal. Então, ele é muito bom pronto e ele dá um brilho bem legal na finalização. Só que nem todo mundo tem acesso a ele. Então, quando você não tem acesso, você pode fazer a receita dele. Tá aqui no canal e também vai estar na nossa dica desse vídeo. A dica de hoje é como fazer glacê real em casa. Aqui, no corpo da nossa existência, no corpo deste vídeo, a gente vai usar o glacê real pronto. Tem várias marcas de glacê, ó, timer do nosso biscoito. Meu celular apitou. E a gente vai olhar ele primeiro, então vou interromper isso aqui para isso. Vamos lá ver o forno, ó. Põe a mãozinha, ele tá macio ainda, ó, mas ele já vai e volta, percebe? Não tá mais tão macio, ó, ele vai e volta. Mas ele ainda tem maciez. Eu vou deixar mais uns 3 minutinhos só, porque ele pode sim sair do forno levemente macio. Ele vai terminar de secar fora do forno. Então ele não precisa sair do forno duro igual uma pedra. Então ele vai sair levemente macio, mas não tão macio assim. Então deixa eu programar aqui mais 3 minutinhos. Então o glacê real pronto a gente tem várias marcas e vai estar escrito na embalagem. Eu gosto muito desse daqui da Mix, eu já usei ele quase todo, ó, que foi desses biscoitos que a gente fez agora. A gente tem outras marcas, como uma Valério também é muito bom. Tá escrito glacê real. Tem uns que tá escrito açúcar de confeiteiro, glacê real, ele quer dizer que é glacê real. O glacê real não é açúcar puro, gente. Ele é uma mistura, ele deve ter clara em pó, albumina, ele tem ácido cítrico, ele tem outros componentes que você só põe água, bate e vira glacê, tá? Como você usa ele? As instruções estão na embalagem. Se você não quiser ler ou quiser só me escutar, você vai pôr o glacê aqui e não tem problema misturar glacês, tá? Então eu vou pôr uma Valério aqui, ó, junto com o mix. Eu acho o da Mix mais leve, mais fino, tá? Gosto mais. E aí a gente vai pôr água. Mas a gente vai pôr água até ele virar uma pasta. Então é de olho mesmo, ó. Eu vou pôr essa água aqui. Não tem uma quantidade. Que, ó, o meu objetivo é misturar. O importante é não ir tudo de uma vez. Porque depois que passou do ponto, só colocando mais glacê pra você acertar. Ele tem que estar bem cremosão, durão assim. Tá vendo? Ele tá escorrendo, ele tem brilho, mas ele tá formando as marcas do batedor quando a gente mexe. Esse é o ponto. Tá perfeito. Agora ele vai para a batedeira e ele vai bater de 5 a 10 minutos até ele ficar completamente firme e branquinho. Muito importante. Sempre o ponto de preparo do glacê real é um só. A gente prepara ele nesse ponto e depois, quando a gente precisa dele mais duro ou mais mole para as nossas decorações, a gente vai diluir com água. Mas é depois de pronto. Se você puser muita água agora, quando bater ele vai virar uma espuma. E quando secar em cima do seu biscoito, aquela espuma é oca. Encostou, ele quebra. Então, se você tem problema nos seus biscoitos, nosso forno está pronto, ó. Só para eu terminar, quando você tem problema nos seus biscoitos de fazer, decorar, ou qualquer coisa que você esteja decorando, que o seu glacê é muito sensível, que você encostou, ele quebra, é isso. É falta de estrutura, porque você começou a bater ele com muita água e ficou uma espuma. E não é isso que a gente quer. Então essa pasta vai ser batida até o ponto certo. Vamos deixar bater, enquanto isso a gente olha para o nosso biscoito. Pessoal,
Parei o nosso glacê. Ele pode parar assim, nesse ponto, sem problema nenhum, que ele tá começando a montar. A velocidade ali é quanto mais rápido, melhor, tá bom? Mas a velocidade média forma bolhas mais homogêneas. Eu gosto de bater em velocidade média alta, sabe? Nem no mais altão, nem muito devagar, senão não fica pronto nunca. Os biscoitinhos estão aqui, então eles assaram 13 minutos exatamente. 10 mais 3. Agora, tá aquele mesmo que eu usei de exemplo, ó. Eu pego nele, ele é fofo, mas ele volta, ó. Vou pegar um novo. Apertei, ele vai e volta. Ele tá prontinho, tá assadinho, ó, levemente dourado, já tá firme. E é isso que a gente queria. E olha o papel que eu falei pra vocês, ó, o Assalite. Nem parece que você assou nada aqui em cima. Tá perfeito para usar novamente. Agora, enquanto ele esfria, o nosso glacê bate. Pessoal, nosso glacê ficou bem firme, bem branquinho. Era tudo que a gente queria. E agora ele tá pronto pra gente utilizar. Agora a gente vai fazer as cores pra gente decorar os nossos biscoitos. Agora, eu preciso estar mais perto da mesa pra gente ter mais firmeza nos braços para fazer as decorações. Ponto de pico completamente firme. Esse é o ponto do glacê real. Ele vai bater até esse ponto. Daí, agora, depende de como você vai utilizar a decoração, é que você vai pensar nas cores que você vai fazer e na textura do glacê. Então, vamos olhar juntos? Olha só. Esse biscoito, tá vendo essa parte de baixo lisa? Eu preciso do glacê em ponto médio, que é um ponto que ele tem uma média fluidez, ele vai se espalhar aqui, ele é quase líquido. Aqui, também, eu tenho um fundo. Essa parte de cima também precisa estar lisa, essas bolinhas, porque se ela não estiver lisa, o glacê nesse ponto, se eu puser esse glacê em cima de um biscoito, vai ficar uma bolinha dura, com uma gota dura, como uma pitanguinha. E a gente não quer isso. Todos esses biscoitos têm um ponto fluido, mesmo esse aqui, ó. Por quê? Porque ele tá liso e fluido. Depois, a gente faz essa parte cinza. Depois que ele secou, a gente faz o amarelo com o pretinho dentro. Então eu não tenho esse aqui. Para a gente ter essa elevação, a gente vai fazer um gomo da abóbora, pula um, faz o outro, pula um, faz o outro. Deixa secar. Secou, a gente vai preencher os outros dois gomos. Mas eu tenho o glacê sempre em ponto fluido, ele é liso, ó. Ele não é um glacê todo áspero, todo cheio de formas. Então todo o trabalho que a gente está fazendo nesses biscoitos é com glacê fluido. Nesse caso, pode sim, quando você preparar, fluir todo ele. Eu gosto de fluir depois que eu pus o corante, porque tem algumas cores que a gente coloca tanto corante, que ele muda o ponto, mesmo sendo um corante em gel, que é um corante concentrado. Eu falei recentemente num vídeo do Halloween, que a gente fez um rocambole todo colorido, eu falei um pouquinho sobre corantes. A gente tem corante em gel branco, e eu vou usar o branco no branco, para ajudar a deixar o branco mais branco ainda, principalmente se a gente estiver pintando em cima de uma cor. Por exemplo, o branco em cima do laranja, em cima do preto, em cima do cinza, aí é mais legal ainda. Esse branco aqui tá bem concentrado, nem mudou nada a textura, agora é a hora de pôr água. Gente, é pouquinha água. Põe um pouquinho e mexe. Tem que ir de pouquinho em pouquinho mesmo. Não tem receita certa, porque depende de quanto glacê você estiver fazendo. Ó, ele já tá mudando o ponto. Tá ficando mais brilhante. Ele ainda é liso, mas ele agora se mexe, ó. Mais um pouquinho de água, porque eu quero ele num ponto fluido. Se o seu trabalho com glacê tiver uma precisão monstruosa, pode ser que você precise saber todos os pontos. Mas basicamente, gente, ó, isso aqui, onde a gente faz esse pico aqui bem firme para cima, é ponto de pico firme. Esse aqui, ó, que a gente tem, e ele não formou mais pico, ó, eu vou tentar levantar essa colher, ver se isso aqui fica para cima. Ele não fica mais. E a gente já tem um fluido. Só que eu tenho um fluido consistente, ó. Ele não é líquido, você percebe, ó, que você faz uma montanha e ele vem pro lado. Quando você espalha, ó, você faz ele por cima. Só que se você deixar parado, ou se você sacudir ele assim, ó, você consegue fazer ele ficar liso. É o ponto fluido, é um fluido firme. Eu posso ainda deixar um pouquinho mais mole para fazer essa parte de baixo. Eu vou deixar. E agora, eu vou pegar com a colher, para não ter erro, a quantidade de água, ó.
No próximo, quando eu estiver amolecendo, eu vou tentar mostrar para vocês o ponto de pico mole, tá bom? Que é um ponto antes desse. É entre os dois. Ó, tá escorrendo em fita contínua. Esse é o ponto fluido. E ó, quando a gente joga aqui, ele logo se integra, ó, logo se homogeneiza. E é isso que a gente quer para fazer essa cobertura. Então o nosso branco está pronto. Eu coloquei vários tons de roxo e ainda não ficou exatamente o tom que eu queria, mas tá bem bonito, tá um roxo bem legal. Então agora é a hora de dar o ponto. Eu vou começar com menos água do que da outra vez, para mostrar para vocês o ponto de pico médio. Não é o ponto que eu quero. Opa! Afinal de contas, eu quero esse glacê num ponto fluido, igual o branco. Mas eu vou mostrar qual é o ponto de pico médio. Você pega aqui, faz um pico. Ele vai ficar um pico, mas a ponta dele vai ficar para baixo. Esse é o ponto de pico médio. Então aqui a gente tem um ponto de pico firme, aqui é um ponto de pico médio, onde a gente faz um pico e quando dobra, ele dobra a ponta. Ele é brilhante, ele é fluido, muito mais do que esse ponto, mas ele é firme ainda. Ele não homogeneiza. E esse é o ponto totalmente fluido, ó. Ele não faz pico nenhum. E quando eu mexo, ó, se eu deixar ele parado, ele vai virar uma coisa só. O primeiro grande segredo do glacê, fazer ele no ponto firme sempre. E depois diluir conforme os usos. Tudo que é liso precisa dele fluido. Tudo que você vai desenhar, quer fazer um detalhe, escrever, ele é ponto médio. Esse ponto aqui é o ponto de escrever, tá? É o ponto ideal para isso. Quero fazer um bonequinho e eu quero fazer os cabelinhos do boneco. Quero fazer uma menininha e o cabelo todo de cachinho. Esses cachinhos tem que ser desse ponto para frente, mais firme. Se ficar mais mole, na hora que você modelar ele fica, daqui a uns segundos ele já se homogeneiza, não é isso que você quer. Então a gente precisa do glacê para cada tipo de decoração num dos pontos. Cores prontas, eu me apressei em fazer todas para elas ficarem mais macias. E agora a gente vai o mais rápido possível colocar no saco de confeitar. Então vamos começar jogando da primeira. Muito legal e importante é você dobrar a ponta do bico, melhor até apoiar ela aqui, de forma que você não tenha risco de melar a ponta, para você trabalhar com a mão bem limpa, porque depois que melar, não tem como ficar bem limpa. Até o final do trabalho, você vai ficar com a mão grudando e tudo que você encostar vai grudar e é bem ruim. É ruim pra gente trabalhar, é ruim porque mancha a peça, então tem que estar com a mão extremamente limpinha. Vou primeiro pôr todas as cores, depois eu fecho todas. E é isso, vamos embalar agora o mais rápido que for possível. Agora sim a gente está com tudo pronto. O glacê já bateu, eu mostrei para vocês o ponto. Uma coisa importante que eu acabei de lembrar e eu vou falar antes que eu esqueça novamente. Não sei se é a melhor ocasião, mas é importante. A gente não pode fazer o glacê real com muita antecedência. Ele perde o ponto. De um dia para o outro, ele fica mole, é como se ele desmanchasse as suas bolhas e fica mais fluido, assim. Só que daí ele perde o ponto. Quando tem muita cor, ele mancha, ele não fica tão firme, não dá para você trabalhar. Então tem que ser assim. Fez os biscoitos, aí você bate o glacê e utiliza. E o ideal é que você faça pouco e utilize tudo que você produziu naquele dia. O ideal é que não sobre. Se sobrar, vai sobrar um pouquinho? Você fez mais ou menos a quantidade que você ia usar. Sobrou um pouquinho, não precisa jogar fora. No dia seguinte, você vai fazer muita produção, vai fazer mais no dia seguinte, está fazendo para vender, você vai bater um novo glacê e vai colocar aquele lá misturado com o anterior. Aí dá para usar, beleza? Mas, assim, usar só o anterior é muito difícil. Ele não fica bom, ele não fica bonito depois. A dica é, quando você for cortar o saquinho, esse saquinho tem uma emenda. Tá vendo aqui? É o fechamento do saco, dos dois lados. Corte não assim, ó. Que o saco é desse jeito, tá? Ele veio desse jeito. Corte ao contrário, corte ele assim. Então aperte para ir, ó, bem para a ponta, arredonda a ponta e corte ele assim. Porque senão o corte dele vai ficar assim. E quando você for usar, ele vai sair achatado mesmo. O glacê vai sair achatado. Quando você corta no outro sentido, o corte já fica assim, ó. Então ele já fica mais arredondado, fica muito melhor para a gente utilizar. Então você mira aqui e corta bem pouquinho, gente. Começa com pouco, que é a melhor forma. E aí você pode testar. Você vai, pega um local e você testa. Nossa, abri muito pouco. Não, é exatamente o que eu queria.
Eu quero ele fininho, porque eu quero fazer esse detalhe. Eu também quero fazer o sapato, mas eu quero fazer o detalhe com o mesmo glacê, então eu prefiro deixar ele mais fininho, tá? E o branquinho, que daí sim, o branco é só fundo, então eu posso fazer ele um pouco maior, porque não vai ter nada para eu fazer com esse branco, que eu vou fazer detalhe. Então eu posso fazer um buracão. A gente vai começar com os fundos e por isso que eu trouxe e estou mostrando para vocês que a gente tem biscoitos em todas as etapas. Eu fiz o pré-preparo deles ontem. Aqui a gente está os que a gente assou. Vamos começar, por exemplo, com esse sapatinho. Esse é um que eu não preciso de fundo. Eu posso pegar simplesmente um sapatinho desses novo, que a gente fez com a bolinha. Lembra que a gente fez, ó, que bonitinho? A gente tem o desenho do sapatinho e a gente tem a meia com as listras acompanhando o formato do pezinho. E é isso que eu vou fazer primeiro. Então, se você tem uma caneta dessas aqui, que é uma canetinha comestível, ela é feita de corante comestível, o mesmo corante que faz as anilinas. E tá escrito que ela é para decorar bolos, cupcakes, doces, salgados, tortas, você pode escrever o que você quiser com ela. Então eu vou pegar ela como referência. Como a minha meia tem traços verdes, laranjas, etc., eu vou pegar o verde mesmo e vou ver se eu enxergo. Aqui é só para eu ter a referência de onde vai o sapatinho. Ele vai sair aqui do calcanhar, eu vou fazer essa curva e vou fazer ela bem funda para mostrar bem o pezinho, a meia, por exemplo. Então, aqui é uma referência de onde vai ficar. E eu posso fazer ele todo de uma vez só. Posso também fazer primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, intercaladas, mas não é necessário. Tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês, aproveitar aqui. Aqui eu comecei errado. Ele abre em leque de centro para fora. Então esse aqui está ao contrário. Esses dois aqui estão ao contrário do que eles deveriam. Você pode remover o glacê, principalmente se ele é uma cor clara. Ele não vai aparecer. E depois, do mesmo jeito como você vai cobrir com outra cor, não vai aparecer mesmo. Então não tem nem o que se preocupar. Eu vou refazer esses dois aqui na direção correta. Aqui com o bico é melhor de mostrar para vocês. A melhor forma é fazer isso com o fio no ar. Então, ó, eu não tô esfregando assim, ó, o meu bico em cima da minha base, seja a base um biscoito ou seja a base um papel. Eu tô colocando o glacê e conduzindo esse fio no ar. A prática que você tem que ter é apertar na mesma velocidade que você anda. Porque afinal, se você apertar na mesma velocidade e andar muito rápido, o fio fica mais fino e ele arrebenta. Se você apertar na mesma velocidade e não andar, o fio vai saindo encolhido. Então, a velocidade que você aperta e a velocidade que você anda vão determinar a homogeneidade do seu fio. E aí é prática de você ter a mão prática para fazer esses fios sempre iguais, sempre da mesma espessura, sempre da mesma distância. Eu vou fazer agora com um laranja, observem. A gente vai pegar aqui, vai pintar a parte do pé, aí eu vou vir aqui, colocar mais glacê. Ó, eu vou conduzir no ar, aí onde eu quero preencher, mas ó, eu venho com o bico e conduzo no ar. Aqui eu vou preencher no meio do verde, mas eu acho que aqui vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Daí, olha como ficou. Tem uns buraquinhos, né? Tem uns lugares onde o glacê não se espalhou, porque eu fiz um fio contínuo. Ou você vem com, se o seu saquinho tá firme, a ponta bem fininha, você pode vir com a própria ponta. Eu vou jogando um pouco mais de glacê e preenchendo esses espaços. Você pode vir também com um palito de dente, e aí você empurra o glacê para preencher os espaços, ó, que fica muito mais perfeito. Já que é uma bruxa, né? Por que a meia dela tem que ser certinha?
Também fica bonito, né? É um trabalhinho que faz o glacê ficar integrado. A gente pode fazer vários desenhos com esse tipo de glacê. Então temos mais um sapatinho aqui. E aí é isso, gente. A gente segue preenchendo e faz quantos a gente puder e quiser. Vamos pro próximo modelo, que é o Fantasminha, o Bu. E agora, gente, para todos os biscoitos, a gente vai seguir o mesmo modus operandi, o mesmo jeito de fazer. A gente vai fazer a base e depois preencher. Geralmente, para a base, a gente faz o contorno primeiro. Eu sempre faço o contorno primeiro. Nossa, ficou errado. Não era assim que eu queria fazer a cabecinha. Não tem problema. Isso aqui é só uma referência. Se eu pegar agora e soltar a glacê para fora da minha referência, enquanto ela tá molhadinha aqui, não tem problema nenhum, né? Ficou certinho. Aqui a gente vai deixar ele secar. Ele vai ficar sequinho dessa forma, para fazer os desenhos dessa forma. Mas, se eu fizer ele aqui, ele também dá, mas ele não fica tão bonitinho, quer ver? O desenho, quando ele tá molhado embaixo, o desenho se integra. Então vai parecer que, não vai parecer que ele tá segurando uma bandeirinha, vai parecer que faz parte do corpo dele. Não era bem isso que a gente queria. É difícil de você fazer também, tá vendo? Ele se mela, ó. Então depende do que a gente tá fazendo, não vale a pena a gente fazer assim. É realmente a depender do que você quer fazer. Não é a melhor forma, não é o melhor jeito. A gente vai deixar eles secando, todos eles assim, para depois, sim, a gente desenhar. Tati, sobre a secagem. Eles demoram de 2 a 3 horas para secar completamente e ficar dessa forma, ó, seco. Agora, para a superfície secar é muito rápido. Esse sapatinho, que foi o primeiro que a gente fez, que faz o quê? 5, 10 minutos? Já encostei. Ó, se eu passar alguma coisa agora, ó, ele já tá seco, ele não se integra mais. Se eu encostar o dedo, aqui eu queria mostrar que ele racha, sabe? Ele tá firme já, tá vendo? Tá ficando até em ponto de pico, porque ele tá secando. Então, assim, é muito rápido que ele seca na superfície, e aí você não consegue mais homogeneizar um desenho, ou alisar. Quando você mora num lugar quente, isso é ótimo para esse tipo de trabalho, porque daí ele vai secar muito mais rápido. Às vezes você mora num lugar frio ou você tem um tempo úmido naquele dia, como tá hoje aqui. Hoje a gente veio para gravar preparado para o calor e aí nublou, tá chuvoso, tá um tempo úmido. Às vezes ele demora até 5 horas para secar. Se você é minha amiga ou meu amigo, mora na Amazônia, que chove e é aquela umidade brutal, você não vai conseguir fazer. Você vai. A gente pode secar esse biscoito de 2 formas quando não é em temperatura ambiente. No forno do fogão. Gente, tem que botar o forno a funcionar bem baixinho e deixar uns 10 minutos ligado. Aí você desliga. Ele tem que estar numa temperatura, sabe quando a gente entra no carro naquele dia de verão muito quente? É quente, mas você consegue ficar dentro do carro, não consegue? Essa é a temperatura. É entre 45 e 50 graus. Então você vai abrir o forno, vai colocar a mãozinha lá, não encostando em nada, só deixar ela lá dentro e sentir que ele tá quente e suportável para você ficar. Então você vai decorar todos os seus biscoitos, vai pôr de volta na assadeirinha, todos eles. Quando terminou todos eles, você enfia dentro do forno e deixa lá. De 15 a 20 minutos ele seca. Se você estiver trabalhando em grande quantidade, você resolveu amou. Você gamou no vídeo do dicionário da confeitaria e resolveu fazer isso para vender e para a vida. Você se tornou um profissional da cookeria, dos biscoitos, dos cookies desenhados e decorados. Ótimo! Então você precisa ter um forno para secagem, é um desidratador, como esse aqui, ó. Esse aqui é uma desidratadora. Gente, ela vai de 35 graus, que é a temperatura mínima, até 85. Ou seja, ela só desidrata. Esse é o forno perfeito para suspiros. Faz um suspiro perfeito. Esse também seca o glacê real, que basicamente é quase um merengue, né, gente? É um merengue com limão, com ácido, que vai fazer com que ele seque mais rápido. Então é por isso que tem ácido na receita. O glacê real pronto, já tem todos esses ingredientes, a gente só põe água e bate. Mas enfim, isso aqui é uma desidratadora, ela promove essa secagem. Então, se você tem uma dessa, você vai pôr seus biscoitos, já é feita para isso, ou lâminas de frutas que podem desidratar, ou biscoitos, você já vai colocar na grade, ela é aberta para circular ar, vai fechar e vai programar a temperatura, 50 graus e pronto.
a gente deixa assim, ele vai fixar a temperatura e ele vai funcionar. Já está funcionando e já está aquecendo a 50 graus. Ou seja, é muito pouquinho temperatura. Esse sim é ótimo, que você fez uma quantidade de biscoitos, põe na grade, põe para desidratar, para secar, pega outra, aí fez mais uma remessa, mais uma remessa. Quando você terminou, a primeira remessa já está seca e você já pode continuar e você nunca precisa parar o seu trabalho. Então, se você é um profissional da área, vale muito a pena ter um forno. 85, volta para 35. Ele só anda nessa temperatura, então ele não assa e nem cozinha nada, ele só desidrata, ok? Então, para quem tem problema com umidade, esse é o ideal. Mas eu aqui, eu não pus, nem tô usando o forno, o desidratador, e nem tô esperando o ambiente. Eu já tinha feito ontem, eles na primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa, para trabalhar aqui com vocês de uma vez só. Então a gente pegou o fantasminha, fez a cobertura e deixou ela secando, assim. Agora a gente vai fazer as bandeirinhas. E é muito simples, você pode fazer à mão livre, você pode desenhar se você tiver alguma dificuldade. Esse tipo de acabamento aqui, ó, onde a gente tem um fio tão fininho que parece um fio de linha, a gente precisa dessa caneta específica. Para fazer o bull, que está escrito bull, pode ser uma caneta comum, como essa ponta de caneta hidrográfica, como essas aqui. Essas são canetas comestíveis também, e elas têm essa ponta aqui, ó, certo? E essa aqui eu tô comprando pela internet, no Mercado Livre, e ela tem uma ponta muito mais fina, ó, que aí vai fazer esse escrito aqui. E a gente vai fazer isso junto agora. Poderia ser com bico de confeitar? Poderia, né, gente? Mas é um super de um trabalho e tem que estar com o bico pelê número 1, que é o mais fininho de todos. E aí ele pode entupir com açúcar, então a caneta realmente facilita muito o nosso trabalho. E assim temos os nossos fantasminhas prontos. Daqui pra frente, gente, o processo é a criatividade. O que você tinha que aprender eu já ensinei. Fazer o glacê real sempre no ponto mais firme. Usar o glacê real pronto, bater com água até virar, misturar água até virar uma pasta. Ligar a batedeira e bater 10 minutos. Tem que estar uma pasta bem firme e depois sim você dilui para fazer as texturas. E eu ensinei para vocês todos os pontos: pico firme, pico médio e ponto fluido, que é os pontos que a gente precisa para fazer esse trabalho. Então, daqui para frente é criatividade e prática sua, para sua mão ficar mais firme, para as coisas ficarem mais legais. Esses biscoitos que eu vou fazer aqui agora, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, mas eles não têm nenhuma técnica, nada diferente do que vocês já viram. Agora a gente vai para essa abóbora. Para isso a gente precisa dessas etapas de preparo. Eu faço primeiro os gomos alternados, para que depois esse volume apareça. Nesse ponto, a gente vai deixar secar para fazer a próxima. Então você vai fazer todas as suas abóboras até este ponto, que é este já seco. Quanto mais alto, mais a gente vai distinguir, mais vai ficar fácil de ver os gomos e mais bonito fica o seu trabalho. E agora sim, ela está pronta para secar de novo, para a gente fazer a última etapa, que é a etapa da carinha. E aí, por fim, se você quiser fazer esses lindos dentinhos laranja, você vai ter que esperar um pouco mais. Ele vai ter que secar e em cima dessa parte preta você vai preparar os dentinhos. Aí sim vai ficar exatamente igual à primeira que a gente preparou. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, claro. Se gostou, curte, dá um like pra gente, já segue a gente se você não é nosso seguidor. Este canal a gente trabalha com receitas da confeitaria técnica. Eu procuro ensinar técnicas de confeitaria e explicar os motivos e os porquês de tudo. Esse é um vídeo um pouquinho diferente, porque é um vídeo mais artesanal. Eu acho que o trabalho artesanal é a grande questão, mas a gente não por isso deixou de ensinar para vocês o ponto certo da massa. Então vamos relembrar. A gente fez aqui a massa da gingerbread clássica, que é o biscoitinho de gengibre com especiarias.
A gente lembrou que a gente não pode sovar em excesso para ela não desenvolver muito glúten e ficar muito dura. Assou ela também na quantidade de forno correta para que ela não ficasse muito torrada quando saísse do forno e muito dura também. E a gente aprendeu a fazer o glacê real. E com este glacê, a gente coloriu com corantes artificiais e a gente aprendeu a fazer os pontos corretos dos glacês para utilizar para essas decorações. O resto é habilidade que você vai ter praticando e criatividade, que você pode usar como referência todas as fotos que a gente vê por aí, no Instagram, no Pinterest, enfim, em todos os meios, no próprio YouTube. Então, eu espero que vocês aproveitem, que vocês façam, que vocês se divirtam fazendo. Eu espero também que tenha ajudado essas dicas para vocês fazerem o glacê no ponto exato, para a gente embalar, comercializar e ter bons resultados com isso. Agora é a hora do bom, a hora de comer. Ai, tá vendo? Alguém tem um gnomo me passou da perna. Talvez isso. Beijo a todos. Até o próximo vídeo. Uma das dicas, gente, é a gente colocar a glucose no nosso glacê. A glucose dá mais brilho no glacê. A gente viu isso num vídeo. Eu falo, eu e minha mãe, que minha mãe também decora os biscoitos e ela faz a maior parte dos biscoitos que eu revendo na bolo de mesa. E realmente o glacê fica mais brilhante. 5 gramas por receita de meio quilo de glacê, que foi o que eu usei aqui, eu usei meio quilo de uma Valéria e tinha mais uns 200 gramas do restinho do saco do outro lá, não tem problema, do mix, do açúcar do glacê real da Mix. Então são 700 gramas. A gente pode usar até uma colher de sopa de glucose. Só que a glucose, a gente não pesa ela pegando pela colher, porque ela gruda em tudo e você nunca mais vai conseguir tirar ela de lá. Então, glucose a gente pega com a mão molhada. Então, eu vou pegar aqui com o meu dedo o equivalente a mais ou menos uma colher de glucose. Ó, é mais ou menos uma colher de sopa. Se for mais, não tem problema. Se for menos, também não tem muito, sabe? O papel dela aqui é dar um brilho nessa receita. Então, não tem problema se passar do ponto um pouquinho da glucose. E é isso, tá? A gente vai ligar agora a batedeira e vai deixar ele bater até o final. Você ficou aqui comigo até agora. Você viu a dica extra 1 que a gente teve para dar para vocês, que é colocar um pouquinho de glucose junto no seu glacê. Agora, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês, na verdade não é uma dica, eu vou ensinar você a fazer o glacê real em casa, caso você não tenha acesso ao glacê real pronto. Eu tenho uma receita básica, mas a gente vai olhar o ponto do mesmo jeito que eu mostrei o ponto de hidratação do glacê real pronto. No pronto, a gente não pegou e pôs água até ficar uma pasta? É exatamente o que vai acontecer aqui. O que eu tenho aqui? 30 gramas de clara, dá para fazer com albumina em pó e água. Eu prefiro usar a clara in natura. Compro o ovo de uma granja de confiança, né? 30 gramas de suco de limão, 250 gramas de açúcar impalpável. O açúcar impalpável é esse aqui. É um daquela série que eu falo que tá escrito confeiteiro na embalagem. Ele está escrito açúcar de confeiteiro, embaixo açúcar impalpável. Ele é impalpável, o nome é porque você não consegue apalpar o grão de tão fino que ele é. Ele é como um talco, ele é fininho como um talco, tá vendo? Ele não é açúcar puro, ele não serve para adoçar um doce ou para fazer um creme, porque ele tem amido na composição. Além dele não ser muito doce por conta disso, ele também, num creme, ele vai engrossar mais ainda o creme, porque ele por si só já engrossa, já que ele tem amido. Mas ele é muito bom para decorações. É com esse açúcar que a gente faz a pasta americana em casa e é com ele que a gente faz o glacê real em casa. Não dá certo com outro tipo de açúcar, não dá certo com o açúcar, aquele da União, aquele açúcar bem fininho. Não, tem que ser com esse. Eu não vou colocar todo o açúcar de uma vez. Eu vou colocar quase todo da receita, porque depende um pouquinho, às vezes, do tamanho da sua clara. E vou mexer com o batedor e vou ver se vai estar naquele ponto que a gente mostrou no outro glacê, que era o pronto. Muito mais mole, ó, tá completamente líquido. Com certeza vai todo o açúcar da receita. 250 gramas. Então, repetindo, 250 de açúcar, 30 de claras, 30 de suco de limão. Gente, o que eu falei é muito importante. A gente tem que fazer ele exatamente no ponto mais firme que a gente puder. Se a gente deixar ele muito mole aqui, ele não vai depois ficar firme quando secar. Então eu vou colocar um pouquinho mais de açúcar até ele ficar mais firme ainda. Ele tem que ficar formando bem as marcas do batedor quando você estiver mexendo aqui. Ó, só um pouquinho mais de açúcar já fez toda a diferença, eu vou mostrar pra vocês. Ó, quando eu mexo, forma as marcas, olha como já ficou pastoso. Tá vendo? Completamente diferente do que tava antes, ó. É isso que a gente quer.
formando bem as marcas do batedor. Agora, ele vai bater de 5 a 10 minutos até ele ficar bem branquinha a espuma. Eu vou mostrar o resultado para vocês. Olha esse ponto, pessoal. Olha que lindo. Completamente firme, lisinho, tá vendo? Firme mesmo, ó. Esse é o ponto certo do glacê real. É esse ponto que a gente tem para depois a gente usar. Agora, para usar, a gente vai diluir. Seja ele glacê real pronto ou glacê real caseiro, a gente vai diluir com a água até acertar o ponto para cada tipo de decoração que a gente vai fazer. Que a gente pode usar glucose neste glacê também, no que a gente faz em casa. Eu coloquei glucose, 1 colher de sopa para essa receita aqui, tá bom? Porque na verdade eu dobrei, tá? Eu fiz com vocês 250 gramas, aí o batedor não tava pegando, tá? Eu vou pôr o dobro de tudo de novo. Eu pus mais uma clara, mais 30 ml de suco de limão, mais 250 gramas mais ou menos de açúcar impalpável. Deu o ponto de pasta, daí sim que eu liguei a batedeira. Então, para essa receita eu coloquei 1 colher de sopa de glucose, beleza? Então, tá prontinho pra gente fazer as colorações.